Olá, meu nome é Henrique Burstin, eu sou pesquisador do INPA e essa é a terceira palestra sobre a noção de curvatura em matemática. E essas palestras são parte do programa Cientista do Nosso Estado, da FAPERJ. Então, deixa eu só recapitular, né? As duas primeiras palestras foram sobre curvatura de curvas, depois curvatura de superfície, e essa terceira palestra vai ser sobre o notável teorema de Gauss e algumas de suas aplicações na nossa vida cotidiana. Então, deixa eu só lembrar rapidamente o que a gente viu nas duas primeiras palestras, né? Então, na primeira, a gente viu essa noção de curvatura, né, de curvas, né? Então, dada uma curva no plano, né, e você escolhe um ponto P, a noção de curvatura ali é dada da seguinte maneira, né? Então, você escolhe, né, você determina o círculo osculador, que é o círculo mais bem ajustado à curva naquele ponto, o círculo que melhor aproxima a curva naquele ponto. A gente viu como que ele pode ser definido, né? E a curvatura naquele ponto vai ser o inverso do raio desse círculo osculador, né? Possivelmente com um sinal que vai te dizer se a curva está dobrando assim ou assim, né? Então, isso foi explicado na palestra anterior. Como é que você agora adapta essa noção para superfícies? Então, agora a superfície é um objeto bidimensional, né? Você pode imaginar que é uma folha de papel que você dobrou aqui. E aqui o que você faz é tentar usar o conceito, né? A ideia de curvatura de curvas para explorar a curvatura da superfície. Então, de novo, o que você faz se você escolher um ponto aqui, P, né? Então, você vai traçar aqui, você vai considerar um vetor que é perpendicular à superfície, né? Ou, melhor dizendo, perpendicular a um plano bem ajustado aqui à superfície, que seja bem tangente à superfície. E aqui o que acontece é o seguinte: toda vez que você, né, considerar um plano, né, que contém esse ponto e contenha, né, essa direção perpendicular aqui, ele vai intersectar a superfície numa curva, né? E essa curva vai ter uma curvatura nesse ponto, né, como definido anteriormente. Então, essas curvaturas, para cada direção possível aqui, você vai ter uma curvatura. Essas são chamadas curvaturas normais. E quando você pega a maior e a menor, essas são chamadas de curvaturas principais, né? E o que a gente definiu como curvatura gaussiana da superfície no ponto dado é o produto dessas duas curvaturas principais, que são a maior e a menor. Então, só relembrando, então, a curvatura gaussiana é dada como produto dessas curvaturas principais, né? Então, como visto anteriormente, por essa definição, né, os pontos da esfera têm curvatura positiva, né, no cilindro tem curvatura zero, a cela tem curvatura negativa, né, e o toro aqui tem regiões onde a curvatura é positiva e regiões nessa parte interna onde a curvatura é negativa. Então, o que diz esse notável teorema de Gauss? Vou relembrar, né? O teorema, então, diz que a curvatura gaussiana, né, esse número que você associa a cada ponto da superfície, ele não muda se você deformar a superfície suavemente, né? Então, você pode dobrar ela de algum jeito, o que, em princípio, criaria mais curvatura, pelo menos em alguma direção, né? Mas, de alguma forma, quando o produto, né, da curvatura, das curvaturas principais, da maior e da menor, se mantém inalterado, né? Então, isso é realmente um teorema
Em certo sentido, bastante não evidente e importantíssimo. Então, uma reformulação dele é que se a gente dobrar uma superfície, você pega uma superfície dada e você deforma ela, você dobra ela de algum jeito, né, mas sem enrugar ou esticar ou rasgar, a curvatura gaussiana permanece a mesma em todo ponto. Então, eu dei anteriormente então, esse exemplo, né, do plano que tem curvatura zero, e quando você dobra, imagina que isso é uma folha de papel, né, quando você dobra ela e transforma ela num cilindro, embora você tenha criado, né, uma direção em cada ponto que está curvada, né, que tem uma dobra ali, que tem curvatura, né, a curvatura gaussiana, por ser o produto da maior e da menor, como a menor vai ser zero, o produto continua sendo zero. Então, uma implicação desse fato, como eu também mencionei na última aula, é a impossibilidade de se embrulhar uma bola, né, com papel sem enrugar o papel, né, sem você amassar e enrugar o papel, né, que não são essas deformações suaves que eu estava falando antes. Né, então, você vai ter que enrugar, e não dá para você embrulhar uma bola de futebol da mesma maneira que você poderia embrulhar, né, um cilindro, que o papel fica todo certinho. Isso vem do fato da esfera ter curvatura positiva, né, e o teorema dizer que a curvatura tem que ser preservada, né, por esse tipo de deformação. Então, uma outra consequência que todo mundo já é familiar, né, é a impossibilidade da gente conseguir obter, né, a gente conseguir fazer um mapa, apresentar um mapa plano do planeta Terra sem distorções na escala. Né? Então, isso é exatamente o mesmo princípio de você não conseguir embrulhar uma bola de futebol sem enrugar o papel. Né? Então, aqui você está esticando, né, para você conseguir né, transportar a superfície esférica para um plano, você acaba tendo que esticar e isso altera a escala. Então, quando a gente vê mapas, né, mapas da Terra, assim, plano, né, a gente percebe que, né, que a Antártica, por exemplo, aqui aparece como uma coisa gigante, né, a Groenlândia aqui em cima aparece como uma coisa gigante, né, quase maior que a Europa aqui, né, quando na realidade não é nada disso. Então, o que o teorema de Gauss afirma é que é realmente impossível você obter um mapa plano sem ter distorções na escala. Então, essa outra figura aqui representa a mesma coisa. Né? Então, só ilustrando um pouquinho mais, se você botar essas bolinhas aqui no globo terrestre, quando você planifica para apresentar o mapa, você vê exatamente o que acontece com elas. Né? Essas daqui perto do Equador não se alteram muito, né? Mas à medida que você vai chegando aqui nos polos, você vê que essas esferinhas vão ficando deformadas. Uma outra manifestação da curvatura que aparece na nossa vida cotidiana são exemplos assim, de rigidez. Né? Rigidez que resultam da curvatura por causa do teorema de Gauss. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, um caso simples de ilustrar é o seguinte, né? Se você pegar uma folha de papel, né, e você apoiar ela nos extremos, talvez ela nem fique estável, né, mas seguramente se você apoiar qualquer coisa em cima, ela vai dobrar e vai cair, não vai ter resistência nenhuma. O que essa figurinha aqui está ilustrando, né, é o fato de que tem um truque que você pode fazer para tornar essa folha de papel mais resistente, que é você criar uma direção, né, de curvatura positiva nela. Você dobra ela um pouquinho, né? Então, do momento que você cria uma direção de curvatura positiva, você tem uma outra direção de curvatura zero.
né? Essa direção de curvatura zero, ela vai ter uma certa rigidez, porque ela não pode deformar. Porque como a outra direção já está deformada, se ela deformasse, né, você teria uma superfície de curvatura positiva. Mas como você começou com uma de curvatura zero, o teorema de Gauss proíbe que isso aconteça, né? Qualquer deformação aqui dessa folha vai continuar tendo curvatura zero. Então, o truque aqui é que você determina uma direção de curvatura positiva e uma de curvatura zero, né? E você ganha uma rigidez com isso. Então, é o que eu estou dizendo aqui. Quando você cria, quando você dobra um pouquinho a folha, você enruga ela, tipo uma sanfoninha, assim. Quando você cria direção de curvatura não zero, a direção que tem curvatura zero, ela não pode ser deformada pelo teorema de Gauss. Então, é por isso que você consegue apoiar alguma coisa numa folha de papel que tem essas dobras e você não conseguiria numa que está normal, né? E esse princípio, né, que você dobrando, né, ou enrugando, você consegue maior resistência, é algo que a gente vê em diversas outras situações cotidianas, né? Então, por exemplo, esse exemplo aqui são esses embrulhos de papelão, né, que são dentro, né, você tem exatamente essa situação em que você pega uma folha de papelão e você cria direções de curvatura positiva, né, e determina uma de curvatura zero. Nessa direção de curvatura zero, ela fica extremamente rígida, né? É muito difícil você dobrar, né? É muito difícil você dobrar um papelão desses, né, nessa direção aqui perpendicular, né, a direção de curvatura zero. Outro exemplo sei lá, a resistência que ovos têm, né? Se você tentar apertar um ovo, né, o que você está tentando fazer é transformar o ovo num plano, né? O plano tem curvatura zero, só que o ovo tem curvatura positiva, né? Ele é curvado em duas direções. E o teorema de Gauss diz que isso não é possível a menos que você, né, assim, você não consegue deformar. Assim, ou você quebra, ou isso não será possível, né? E isso traz rigidez, então, para o ovo. Se você tentar apertar um ovo, né, sei lá, vai que você é bastante forte, eu faria isso em cima da pia, só para estar seguro, mas é bastante mais difícil do que parece, né, você quebrar desse jeito. E, finalmente, né, tem essa aplicação que todo mundo conhece muito bem, que é a maneira certa de você segurar uma fatia de pizza, né? Quando você pega uma fatia de pizza, ela inicialmente é plana, né? Então, concordamos que ela tem curvatura zero, né? Então, a questão ela continuará tendo curvatura zero, né, se ela se deformar. Então, quando você pega a pizza, se você simplesmente segurar num extremo dela, né, a gravidade vai fazer com que aconteça isso, né? Então, ela vai se curvar nessa direção. Então, aqui vai ter curvatura não zero, né? E aqui ela vai ter curvatura zero. Só que isso aqui não é a maneira certa de você comer, né? É inconveniente. Então, qual é o truque? O truque é você fazer a direção, né? Você determinar uma direção de curvatura não zero, desse jeito, né? E, por consequência, essa direção de curvatura zero que aparece, né, ela vai ter essa rigidez. Ela não pode se deformar, porque isso faria, né, desse objeto aqui algo de curvatura positiva que, pelo teorema de Gauss, ele não pode ter. Ele sempre vai ter que ter curvatura zero. Então, ao forçar a curvatura não zero aqui, né, você força que a curvatura aqui fique zero, isso aqui fique retinho, né, e é assim que você come pizza. Então, é isso que está sendo ilustrado nessa figura. Então, aqui, se você segurar do jeito errado, né, isso aqui fica a linha de curvatura
a direção de curvatura zero, e essa preta aqui é a que vai né, dobrar. Mas se você dobrar essa, né, como você não pode ter as duas dobradas, essa aqui fica reta. Né? E essa é a maneira que a gente come pizza. Então, só para fechar, para dar uma ideia do que alguns matemáticos, né, chamados geômetras, ou geômetras diferenciais, como é meu caso, fazem, matemáticos estudam superfícies, mas não só em dimensão 2, não só curvas que têm dimensão 1, ou superfícies que têm dimensão 2, a gente estuda superfícies de dimensão arbitrária, né, e as suas curvaturas. Embora não seja algo possível de você desenhar e ilustrar como eu fiz aqui. Né? Mas, principalmente nos casos de dimensão 3 e 4, entender curvaturas, né, de superfícies com essas dimensões é de extrema importância em física e em astrofísica. Então, parte, por exemplo, da teoria da relatividade do Einstein, é dizer que a gravidade está relacionada a uma curvatura que o espaço-tempo onde a gente vive tem. Então, a atração de objetos tem a ver com a curvatura do espaço-tempo, que é um objeto de dimensão 4, que a gente não dá para desenhar, mas ele é curvado. Então, isso é a teoria desse senhor aqui, importantíssimo, Einstein, e com isso eu termino. Obrigado.